Boa noite, irmãos e irmãs. Dando início ao nosso evangelho de hoje, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e nos concentrarmos nos ensinamentos que serão compartilhados aqui e que são muito importantes para a nossa melhoria espiritual. Para iniciar, farei a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Chico Xavier. Mensagem 4, em silêncio. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, item 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Agora seguiremos com a nossa prece, momento em que também devemos concentrar nossos pensamentos naquelas pessoas a quem desejamos direcionar nossas vibrações. Senhor Jesus, protegei-nos e ajudai-nos a superar as dificuldades com que nos deparamos no dia a dia. Pedimos a vossa misericórdia para todos os desencarnados ainda dependentes da assistência fraterna dos benfeitores espirituais, em especial para aqueles que cometeram suicídio. Que tuas bênçãos se espalhem como um bálsamo de cura e de resignação entre todas as pessoas que se encontram enfermas do corpo ou da alma, em especial aquelas que estão nos leitos dos hospitais. Rogamos para que os entes públicos e as pessoas em geral respeitem as medidas sanitárias e as orientações científicas para o combate à pandemia de Covid-19. Que o vosso conforto acalente todas as famílias que perderam entes queridos e acalme os que estão vivenciando a angústia do adoecimento de seus parentes e amigos. Suplicamos o vosso amparo para todas as pessoas vítimas de violência, em especial quando se tratar de crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de rua, bem como para os que sofrem qualquer forma de discriminação racial ou social. Também pedimos pela leva de desempregados ora existente em nosso país e por todas as pessoas que enfrentam crises financeiras que dificultem sua sobrevivência. Que a vossa proteção recaia sobre as classes trabalhadoras mais vulneráveis ao contágio do coronavírus, como é o caso dos profissionais de saúde
e dos serviços públicos em geral. Conduzi os destinos da nossa nação e iluminai os nossos governantes para que priorizem a assistência à saúde e à educação, a segurança pública e a geração de emprego e renda para garantir uma vida digna à população, inclusive aos povos indígenas e quilombolas. Intercedei para que zelem pela preservação dos nossos recursos naturais. Controlai, Senhor, os conflitos existentes entre nações, permitindo soluções pelas vias diplomáticas, semeando a cultura de paz mundial. Concedei-nos, Jesus amado, a vossa luz e a vossa paz, e que as vossas bênçãos estejam sobre todos nós e sobre nossos lares, que assim seja. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 1 e 2. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Item 1. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Item 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. O comentário desse evangelho de hoje eu tirei das palavras do Dr. Haroldo Dutra Dias, à luz da doutrina espírita, né? Ele diz que sem o conhecimento da língua de um povo, da literatura de um povo, nós não entendemos esse povo. E entender as parábolas, entender a linguagem dos evangelhos e da Bíblia de um modo geral, sem o conhecimento da cultura judaica, da cultura greco-romana, que circundava a região de Israel. E diz também que é impossível uma compreensão profunda de certos elementos do Novo Testamento e da Bíblia de um modo geral. E a maioria dos equívocos de interpretação bíblica, dos fundamentalismos, dos fanatismos, das leituras literais, são decorrentes de uma falsa compreensão da língua e da literatura daquele povo. Por exemplo, ele cita o exemplo clássico do amar e odiar, que é aquele que não odia pai e mãe, não é digno do reino dos céus. E esses verbos na língua hebraica há um expediente literário que quando você quer expressar gradação, ama mais ou ama menos, você usa opostos. Os opostos feitos em forma poética. Então você faz aquela posição e nesse contraste você passa a ideia de gradação. E aí ele diz que então os últimos serão os primeiros serão os últimos. E uma série de frases de Jesus que estão na poesia hebraica. Jesus usa desses expedientes e se você não conhece a literatura, você faz afirmações absurdas sobre esses ensinamentos de Jesus. E aí ele dá um segundo exemplo, que é quando Jesus está na cruz, eu não sei nem se eu vou saber pronunciar corretamente. Jesus diz, Eli, Eli, lama sabatina. Deus, que quer dizer, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E aí a gente lê rios de tinta que já correram e as pessoas falam, Jesus fraquejou, sentiu medo. E aí escreve coisas assim que não tem o menor sentido por não entenderem que, na verdade, ele está recitando o Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Está simplesmente recitando o Salmo. E por que ele realmente está recitando esse Salmo? Ele diz que é porque, na verdade, no momento que ele é preso, do momento que ele é preso até o último suspiro na cruz, Jesus recita salmos. São mais de 30 salmos recitados por ele, do momento que ele é preso até o momento da crucificação. Ele vai recitando o texto do Velho Testamento. E aí a pergunta muda de forma. Não é porque ele disse isso, mas porque ele está recitando os salmos. A pergunta é,
Por que é que ele está realmente recitando os salmos? E aí ele diz que quando você faz um estudo desses salmos, da literatura judaica e da importância desses salmos, a gente entende o porquê de cada salmo que ele está citando e qual lição ele está dando. Como é que se chega nessa conclusão sem o estudo da literatura e da cultura? É impossível, né? São exemplos simples que vão enriquecendo. Tem uma pesquisa que ele fala que está sendo feita recente no mundo, que é um campo ainda inexplorado, que é chamada reprodução. Ele diz que todos os textos do Novo Testamento estão em grego, mas nós sabemos que Jesus falava aramaico e que a sociedade falava aramaico e hebraico. Então, você pega as falas de Jesus que estão em grego e retraduz para o aramaico. Tenta fazer uma volta porque não temos nenhum manuscrito em hebraico ou aramaico. Quando você passa as falas de Jesus para a língua materna dele, que é o aramaico, aí vem a surpresa, pois está tudo em formato de poesia. Pois 98% da fala de Jesus obedece a um padrão de poesia com rima e ritmo. E aí ele fala também que um francês chegou a levantar uma hipótese, e agora já está confirmado, que não precisa mais explorar isso. Essa poesia dele possui 4 ritmos. Aí ele fala que é o seguinte: ritmos de 2 acentos, 3, 4 e 5 acentos. E a pesquisa agora se concentra no campo. Quando Jesus quer consolar, ele usa um tipo de acento. Quando ele quer chamar a atenção, ele usa outro tipo de acentuação poética. Ele fala que é acento de sílaba tônica, tipo assim, 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele finaliza dizendo que quando Jesus muda esse ritmo, a mensagem que ele está querendo veicular é diferente. Então Jesus deixa de ser uma figura puramente religiosa e passa a ser aquilo que o Espiritismo sempre o apresentou, como o governador espiritual do homem, o espírito de suprema hierarquia que já pisou na terra, o mestre dos mestres, cujo ensino contém poesia, musicalidade, conteúdo e espiritualidade. E aí ele finaliza a fala dele dizendo: é como se Jesus ressuscitasse no sentido metafórico diante dos nossos olhos. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais que coloquem na água do nosso planeta os fluidos magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar nossas doenças e enfermidades ainda existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos colocados na água de todo o nosso planeta nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a nossa alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para o pronto restabelecimento e revitalização da nossa saúde, corpo físico, espiritual e alma. Obrigada, Senhor, que assim seja.